Uma boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Maria Eugênia Cury, coordenadora e docente, coordenadora de cursos e docente aqui no Instituto Racine. E hoje eu quero dar as boas-vindas a vocês a mais uma atividade, o Diálogo, que é uma atividade promovida pelo Instituto Racine, que tem como objetivo a gente falar de assuntos de interesse que estão em pauta e que são fundamentais para o avanço das questões aí ligadas à saúde, à indústria, que é o espaço importante que o Instituto Racine tem de dialogar com especialistas, com pessoas que possam trazer novas informações a respeito do que está acontecendo no espaço, no Brasil, nesse espaço da saúde. Hoje, nós vamos fazer um diálogo para discutir as perspectivas para o avanço da farmacovigilância no Brasil, na visão da Anvisa. Então, para isso, eu tenho a satisfação muito grande de ter aqui uma convidada para fazer esse diálogo, que é a doutora Suzy Maria Teixeira Gomes, que é a atual gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária, que é a GGMON na Anvisa. Boa noite, Suzy, obrigada por você estar aqui presente conosco. Eu queria fazer uma apresentação da doutora Suzy. A Suzy é uma farmacêutica, minha colega farmacêutica, graduada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais. A Suzy é especialista em saúde pública, regulação e vigilância sanitária da Anvisa. Ela compõe um quadro de especialistas da Anvisa, né? Tem uma vasta experiência, inclusive porque até pouco tempo também passou um período da sua atuação profissional no Ministério da Saúde, né, assessorando o secretário de Vigilância em Saúde, né, acho que até, depois a Suzy me corrige, mas acho que até março do ano passado, de 2020, né, Suzy? Depois você acrescenta, foi isso, Suzy? Até março, abril de 2020? Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem remotamente, né? Eu estive no Ministério da Saúde até setembro do ano passado. Até setembro, então. É uma experiência importante, né? E a Suzy tem uma experiência muito grande nessa área de investigação de surtos, de eventos adversos, né? Com ênfase em saúde pública. Atua principalmente em investigação, eventos adversos, gerenciamento de risco, desvio da qualidade de medicamentos, processos de serviços de saúde, doenças infecciosas, direito sanitário. Então, assim, tem um currículo bastante vasto, né, e uma pessoa que tem hoje, que está ocupando, né, a gerência geral de uma área que lida justamente com essa perspectiva, né, de monitoramento e de investigação dos produtos sujeitos à vigilância sanitária e que tem a farmacovigilância vinculada, né? E qual é o objetivo que a gente tem, né? Por que a gente trouxe esse diálogo hoje para debater esse assunto? Primeiro que, assim, nós sabemos que a farmacovigilância ela é uma ciência, né? E como ciência, ela tem um método, né? E que ela tem basicamente um método, né, de desenvolvimento de atividades que vão desde identificar, avaliar, compreender e prevenir os eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, né, tanto os efeitos adversos quanto quaisquer problemas que são relacionados ao uso dos medicamentos, aqueles medicamentos que já estão disponíveis para o uso, e o objetivo fundamental das atividades de vigilância é justamente a gente poder garantir ou proporcionar que os benefícios relacionados ao uso desses medicamentos sejam superiores aos riscos por eles causados, que são riscos muitas vezes inerentes ao uso de medicamentos.
Então, o Brasil é um país que ele compõe o Programa Internacional de Monitorização de Alimentos. O Brasil, desde 2001, tem estabelecido o Programa Nacional de Farmacovigilância, e que é coordenado, ele está locado dentro da GGMOL, na gerência de farmacovigilância. Tem a responsabilidade por atuar aí por Programa Nacional de Farmacovigilância. E sem dúvida nenhuma, Suzy, é impossível hoje a gente não fazer qualquer discussão e a gente não remeta à situação que a gente está vivendo no país hoje. Estamos vivendo uma crise sanitária no mundo e no Brasil, uma crise sanitária que se agrava a cada dia, e que tem tido uma perspectiva, uma referência na utilização de vacinas como uma das principais estratégias para o enfrentamento dessa pandemia. E, sem dúvida, que isso trouxe à Anvisa uma visibilidade do ponto de vista da relação com as pessoas, as pessoas comuns que não circulam cientificamente nessa área, de muito mais visibilidade. E a farmacovigilância é uma das áreas que tem um papel fundamental na garantia para essas vacinas. E, lógico que nós vamos discutir especificamente das vacinas, mas este tema da farmacovigilância, ela traz cada vez mais perspectivas. E eu sei que a Suzy, desde que entrou na GGMOL, tem feito um trabalho no sentido de apresentar e de discutir no âmbito da Anvisa e para a sociedade novas perspectivas para o avanço da farmacovigilância no Brasil. É por isso que a gente está trazendo hoje a doutora Suzy para conversar. Tá? Então, eu quero mais uma vez, em nome do Instituto Racine, agradecer imensamente a sua participação, Suzy, e passar para você de imediato, Você vai ter 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente vai abrir para um diálogo com as pessoas. Mandem suas perguntas, porque eu vou recebê-las diretamente aqui e a gente vai poder passar essas perguntas para a doutora Suzy e estabelecer um diálogo. Suzy, é com você. Primeiro, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E esse final de semana eu estava pensando no que trazer, Porque perspectivas são várias. Nós poderíamos trazer vários enfoques para as perspectivas que têm se desenhado não somente pela pandemia, porque este é um momento da farmacovigilância, mas em especial por estarmos aqui como pessoas vindas da Gerência Geral de Monitoramento, Maria Eugênia foi gerente geral de lá, e num dia muito particular, que é exatamente o Dia das Mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres presentes que nos assistem aqui. Nesse processo de pensar o que tratar nesse diálogo, nesse nosso diálogo, eu fui bem objetiva e bem direto ao ponto do que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou fazer a projeção. Aqui, que fica mais fácil para nós conversarmos sobre essas perspectivas ou novas perspectivas para o avanço da farmacovigilância no Brasil. Bom, a Maria Eugênia já mencionou, a doutora Maria Eugênia já colocou algumas questões relacionadas à própria estrutura da Gerência Geral de Monitoramento da Anvisa, em que temos o diretor Alex Machado como diretor de monitoramento, a qual a GGMOL está vinculada, e dentro da estrutura nós temos a tecnovigilância, a gerência de produtos controlados, a gerência de hemobio, nutri e cosmetovigilância, além da vigilância de saneantes, é um universo, e também a farmacovigilância. Nesse processo de avaliação, até para as pessoas que estão chegando agora no universo da farmacovigilância, tem um histórico imenso aí anterior, que começa nos primeiros relatos de 1848, com a morte da rana a partir do uso de cloroforme para
extraiu uma unha encravada que evoluiu para o óbito. Não foi a única, né? Mas isso não teve um momento marcante na história da farmacovigilância. O desastre da talidomida é amplamente discutido e amplamente conhecido também, com mais de 10 mil crianças com focomilia, com má formação decorrente do uso do medicamento. Na década de 60, houve uma grande evolução, tanto pela criação do Yellow Card no Reino Unido, quanto pela criação do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, com a recomendação da Assembleia Mundial de Saúde, na 16ª reunião da Assembleia Mundial de Saúde, em que se criou, né, os primórdios do que nós conhecemos hoje como farmacovigilância internacional e harmonizada internacionalmente. Na década de 70, também foi quando começou a se desenhar o termo farmacovigilância a partir de um grupo de toxicologistas e farmacologistas franceses que introduziram o termo farmacovigilância. A partir do final, de meados da década até o final, foi transferida, né, a responsabilidade do programa de monitorização da OMS para o Uppsala Monitoring Center, e que trouxe uma conformação muito importante a partir da Suécia para os processos que são desempenhados hoje e que a gente vai conversar um pouco adiante. De 1992 a 2017, houve um importante incremento nesse processo, inclusive aqui no Brasil, com a criação da Sociedade Internacional de Farmacovigilância, com o desenvolvimento e a criação das agências reguladoras, incluindo a Anvisa e também a Agência Europeia. Tem ainda o desenvolvimento do Vigibase, que é uma base internacional para relatórios individuais, e assim a gente conseguiu ter, ao longo desses anos, um fortalecimento internacional da farmacovigilância no mundo. Como já foi reportado pela doutora Maria Eugênia, a Anvisa, e mais especificamente a área de farmacovigilância, ela coordena o programa nacional e ela constitui o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos. E aí vem a grande questão, né, da farmacovigilância, sem entrar em marcos conceituais, mas a importância da farmacovigilância no contexto da segurança do paciente, né? Uma das metas globais é exatamente melhorar a segurança dos medicamentos. E não tem nenhum profissional de saúde que não faça uma avaliação mínima desses benefícios e riscos de tratamentos propostos, sobretudo porque tem muita... o tratamento farmacológico, ele acaba dominando, né? Muito recentemente, com a pandemia, que a gente tem ouvido falar mais em medidas não farmacológicas, mas o tratamento farmacológico ainda é muito importante, isso quase soberano nesse processo de tratamento, de recuperação e de profilaxia. Então, o contexto de segurança do paciente, ele também é um foco importante nessa atuação toda. E aí, como eu tinha falado, a ideia é partir diretamente para essas perspectivas para a farmacovigilância, né? Hoje, nós podemos, eu posso resumir, tá, essas perspectivas em uma tríade. Essa tríade envolvendo a harmonização regulatória global, né? Hoje a Anvisa, ela traz consigo no processo as diretrizes do Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano, que adota e traz padrões internacionais em um formato unificado para os registros e relatórios de segurança, as nossas notificações, né? Então, esse é um dos pilares importantes. O outro processo é a própria rotina mesmo da farmacovigilância, né? As atividades e atuação do dia a dia, tanto nos ensaios clínicos e no monitoramento pós-uso, sobretudo com enfoque nos estudos observacionais e randomizados.
Então, a base internacional é, de fato, trabalhar na melhoria do perfil de segurança dos medicamentos, na segurança do paciente, no apoio ao trabalho das autoridades regulatórias. E um terceiro grupo que eu coloquei no escopo de projetos especiais, porque muito do que a gente precisa desenvolver, né, nacionalmente, ele tem um enfoque importante em inovação. Bom, em relação à harmonização regulatória global, aqueles que já têm uma vivência maior de farmacovigilância, seja no setor produtivo, seja em serviços de saúde, têm observado que nos últimos 3 anos existiu um incremento importante desses processos de harmonização no Brasil, sobretudo na farmacovigilância da Anvisa, em que a própria adesão ao ICH trouxe como requisito esse processo de harmonização a partir da adoção do sistema Vigimed. Esse sistema, ele traz consigo o Dicionário Médico de Atividades Regulatórias, o MEDRA, também o Who Drug Information, e ele está conectado ao Uppsala Monitoring Center, que é a unidade internacional de coordena o Programa Internacional de Farmacovigilância. Então, da segurança de medicamentos, né? Então, o que nós estamos trazendo é exatamente o alinhamento internacional que o Brasil tem adotado nos últimos anos, e para isso os dicionários são elementos importantes nesse processo. Nos processos de rotina, né, eu gostaria de destacar aqui, para quem ainda tem pouca familiaridade com a notificação em farmacovigilância, que nós disponibilizamos no portal da Anvisa uma série de tutoriais que nos auxiliam a utilizar o sistema Vigimed e utilizar as potencialidades que eles trazem para nós. O Brasil conseguiu um feito muito importante nesses últimos 2 anos, que foi conseguir fazer com que os materiais da Organização Mundial de Saúde relacionados à farmacovigilância fossem traduzidos para o português do Brasil, né? Tamanha a importância que o país assumiu, sobretudo no caso das vacinas para a Covid, nesse cenário internacional. Então, hoje, os materiais disponibilizados pelo programa internacional, eles já estão em português brasileiro, né? E isso facilita muito a inserção dos profissionais, enfim, que não têm muita habilidade com outros idiomas. Isso traz para a gente um diferencial também muito importante, né? E vira o segundo processo, que são as atividades de rotina, que eu vou deixar para falar com vocês um pouco mais adiante e detalhar um pouco mais à frente o que eu quero dizer com esses processos de rotina. Nessa perspectiva de projetos especiais, a inovação ela é inevitável, né? Hoje nós temos um grande exercício, um grande trabalho relacionado à unificação de bases de dados. A tendência mundial hoje da farmacovigilância é trabalhar em sistemas, em coleções de dados unificados, porque isso traz mais robustez para as análises que são desenvolvidas. Como é que funciona esse processo de integração internacional? Os centros nacionais, no nosso caso, o Vigimed, ele recebe essas notificações. A partir de um formato, ele se conecta ao Vigibase, que tem ali os seus dicionários interconectados, e traz para a gente uma avaliação de sinais de segurança. Então, tem alguns países hoje que já não fazem uma investigação caso a caso. Eu me refiro às autoridades regulatórias, que não fazem mais investigação caso a caso de suspeitas de eventos adversos. Nós trabalhamos com gerenciamento de sinais mesmo. Uma outra perspectiva importante que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, envolve, além do banco de dados unificado, de tecnologias em nuvem, né? O que nós tínhamos até pouco tempo atrás era
cada instituição com seu banco de dados separado, cada um com seus acessos, e isso não se falava, né? Nós não tínhamos uma tecnologia, ou nós estávamos ainda sem utilizar a tecnologia disponível para exatamente agregar esse conjunto de informações e fazer uma análise mais robusta. E nesse processo de tecnologia em nuvem, uma das perspectivas hoje é, de fato, trabalhar com soluções baseadas na web, com sistemas eletrônicos para captura e também algoritmos que trabalham a avaliação dos resultados e dos dados capturados. Nosso grande caminho hoje é a interoperabilidade. Quando eu falei que cada um tinha o seu sistema, e esses sistemas não se falavam, era exatamente nesse ponto que eu estava me referindo, que é a interoperabilidade dos sistemas de informação e das coleções de dados abertos. Isso não significa que todo mundo vai utilizar o mesmo sistema, porque até pouco tempo era uma mentalidade, né? Olha, nós temos que utilizar o sistema disponibilizado pela instituição tal. Se não for aquele sistema, não serve. Hoje, essas soluções de web, elas nos permitem, inclusive, aprimorar os processos a partir das chaves e da interoperabilidade e ter a migração de informação sem que o usuário deixe de utilizar o sistema dele, desde que eles se falem. E essa é uma das grandes perspectivas, né? O dado, ele não tem que estar sob o mesmo dono, digamos assim. Não precisamos mais nos focar naquela questão de eu tenho que parar a minha vida para fazer uma nova notificação. Os processos de interoperabilidade, eles já nos permitem fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil, e também permite que cada um continue utilizando o seu sistema, e que muitas vezes são sistemas muito bons. São sistemas que têm uma velocidade de atualização muito maior do que no próprio serviço público, né, em que esses processos eles costumam ser bem mais morosos. Então, tendo as chaves e as variáveis que importam, faça a migração a partir de uma API. Então, essa interoperabilidade, ela permite, né, um acesso contínuo a vários tipos de dados, seja da indústria, seja do hospital, seja do laboratório, seja do serviço unidade básica, enfim. O caminho e uma das grandes perspectivas, de fato, é essa interconexão de uma forma amigável, digamos assim. Tanto informações provenientes das notificações espontâneas, como acontece nas unidades básicas de saúde, quanto de ensaios clínicos e de estudos fase 4, né, estudos observacionais, estudos randomizados. E com isso, a perspectiva é garantir uma detecção e permitir que os dados sejam validados e que seja feita uma avaliação em processo contínuo das informações que são agregadas às bases de dados nacionais. Uma terceira perspectiva nesse processo de projetos especiais, eles envolvem a automação ou automatização, né? Nós temos aqui, fundamentalmente, três ramos, digamos, da automação. Né, tanto a automação básica, que permite um rastreamento automático e monitoramento de tarefas e de coleções de métricas, né, para isso nós temos que ter métricas já bem definidas, com uma intervenção manual ainda necessária, com a entrada de dados, processamento e análise. Uma segunda linha seria a robótica, em que os relatórios de robótica de processo ele tem uma entrada automática, tem um processamento e uma análise que permitem eliminar uma parte da intervenção humana, isso nos economiza um certo tempo de execução da atividade, e a combinação dessa automação robótica de processo mais a automação cognitiva, ela permite um processamento de linguagem natural que nos ajuda a tomar decisões.
E, por fim, a inteligência artificial, né? Eu falo que primeiro a gente começa do I have a dream, e nesse processo de eu tenho um sonho, nós avançarmos no Brasil exatamente para ter um processo de automação já de algumas etapas, mas isso de modo algum substitui a atividade do profissional da farmacovigilância. A inteligência artificial, ela permite a gente reduzir drasticamente a intervenção manual, né? Então a gente tem uma redução importante da atuação humana, e com a ajuda de mecanismos, um braço da própria inteligência artificial, que é o machine learning, conseguimos fazer grandes previsões e trabalhar com dados preditivos a partir de grandes volumes de dados, que é uma tendência que nós temos também na farmacovigilância. Então, isso permitiria um avanço e uma melhoria bastante considerável nos processos que hoje são desempenhados, mas sem substituídos, né? E os modelos preditivos possibilitariam também a antecipação de riscos e a intervenção nesses riscos antes mesmo deles acontecerem. Então, aumenta muito a possibilidade de trabalhar com grandes volumes de dados, de fontes diferentes, inclusive, né? Nós não podemos, temos que avançar e fazer a interoperabilidade de outros sistemas de bases nacionais com as bases da farmacovigilância. Então, assim, em resumo, o que a gente tem é um processo de farmacovigilância que não vai se esgotar aqui, e certamente outros processos, outras necessidades e outros projetos especiais virão. Quanto mais elevados os níveis de automação, menores as interações humanas, e isso parece um pouco óbvio, isso nos poupa tempo para trabalhar com outras perspectivas, e também nos permite melhorar a precisão e a qualidade dos dados, economizando tempo, como eu tinha mencionado, reduzindo erros humanos e custos operacionais sobre o processo de farmacovigilância, e também promove uma garantia da adesão às diretrizes regulatórias internacionais. Então, como a tendência hoje é centralizar a informação para que nós tenhamos robustez, né, nos dados coletados e a análise global, ou seja, uma análise conjunta e agregada de informações, e para isso, esses dicionários que eu mencionei lá atrás como uma importante perspectiva é fundamental, porque nós vamos, de fato, ter todos os serviços ou avançar para que tenhamos uma análise ou uma definição de caso em que todo mundo utilize os mesmos critérios, os mesmos padrões, e isso possibilita, inclusive, comparação, porque antes era um pouco mais complexo. Como nós não podemos deixar de falar, um exemplo prático aí tem sido a vacina Covid, né? A pandemia nos trouxe várias lições, né? Inclusive aquelas lições que nós não aprendemos com os eventos anteriores. E nesse processo internacional, global, né, da pandemia, ficou muito evidente a necessidade que o Brasil tem de evoluir e avançar nas atividades de farmacovigilância, que é o momento da farmacovigilância hoje, né? Então, o que nós temos hoje dentro da Anvisa, nesse processo, é o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Como os grandes stakeholders da segurança da vacina, no âmbito nacional, nós temos o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e a Gerência de Farmacovigilância. A Gerência de Farmacovigilância, ela é o centro nacional, né, do programa, para o programa, e tem uma conversa direta com essas organizações que trabalham com a detecção e avaliação global de sinais. Além disso, temos a capacidade global para desenvolvimento e harmonização de plataformas, e aqui também estão incluídos os doadores para desenvolvimento de novas tecnologias, tanto para
de profilaxia, quanto para o tratamento, quanto para a detecção, ou seja, kit diagnóstico, vacina e medicamento, né? E a análise global da resposta, além do desenvolvimento e da fabricação das vacinas, que aí é muito mais território, né? A autoridade regulatória do país, o fabricante tem uma planta fabril em um país, tem uma agência de compra desse país, e aí nós temos aqui os grandes atores da segurança global de vacinas, especificamente. Como se dá essa interação? Essa eu acho que é uma dúvida muito frequente das pessoas que querem saber um pouco mais da farmacovigilância hoje, é de como esses dois grandes atores do cenário nacional responsáveis pela segurança global, que no caso é o PNI e a farmacovigilância, como eles se falam, né? Aqui, de um modo muito resumido, a vigilância epidemiológica dos eventos adversos pós-vacinação, eles acontecem, são detectados, faz-se a notificação a partir da sala de vacinação, ele faz uma primeira classificação de gravidade, de intensidade, previsibilidade e causalidade. São essas informações que são muito sensíveis a partir da definição de casos utilizadas, que nos permite ter um numerador, um denominador e o cálculo dos indicadores nacionais. Esse processo aqui, ele ocorre fundamentalmente dentro do PNI. O PNI, a Anvisa tem acesso à API do sistema e SUS notifica e gera painéis internos, né, e que neste momento nós temos um caminho sendo percorrido para que haja a interoperabilidade entre os sistemas do Ministério da Saúde e o sistema Vigimed, que é utilizado pela Vigilância Sanitária. Então, dentro da Anvisa, tanto o fabricante, profissionais de saúde, hospitais da rede Sentinela e também cidadãos, eles conseguem entrar no sistema, fazer a notificação do caso suspeito, né, validar a análise de causalidade que é desenvolvida ou pelo notificador ou pela própria vigilância. Essa análise de causalidade e esses dados individuais, eles são migrados diretamente para a base do Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos, que passa por um tratamento estatístico de automatização, de automação e de inteligência artificial. Então, ele passa pelo tratamento chamado VigiGrade, que mede a qualidade da notificação. Ele passa pelo VigiMatch, que é um algoritmo que é capaz de verificar a duplicidade. Então, de modo diferente da vigilância feita na epidemiologia, no PNI, aqui nós não temos um denominador para fazer um cálculo, né? Nós trabalhamos com índices de desproporcionalidade e também com sinais de segurança. O VigiRank, ele é um método estatístico para essa definição de sinais que podem ou não gerar sinais de segurança, e a partir do Vigilize nós temos acesso a essas informações e a esses sinais de segurança que são gerados a partir desse método estatístico. Então, fundamentalmente, são essas as grandes diferenças entre a vigilância desenvolvida pelo Programa Nacional de Imunizações e pela Gerência de Farmacovigilância. Aqui eu destaco, para a gente, inclusive, conversar nesse nosso diálogo, a qualidade da notificação. Neste momento que eu tenho mencionado sempre em todos os fóruns, a necessidade que nós temos de melhorar a qualidade do nosso registro, a qualidade da nossa análise de causalidade. E aí, para se fazer a avaliação benefício-risco de medicamentos, incluindo as vacinas, né, a Anvisa, ela trabalha com a base do ESUS Notifica, que é a do PNI, também com os dados que são registrados no Vigimed. E aqui a gente tem uma diferença bem importante. Como eu tinha falado, a definição de caso do PNI,
ela é ampla, ela é muito sensível, né? Diferentemente do Vigimed, em que aqui devem ser registrados os casos graves. Então, quando a gente pega casos graves notificados lá, casos dados graves notificados aqui, a gente consegue ver que eles, de fato, eles estão ali presentes, tanto em um sistema quanto em outro. São considerados os relatórios ainda de benefício-risco de cada medicamento, de cada vacina, de acordo com a sua data de nascimento. E no caso das vacinas COVID, a legislação ela define que o relatório deve ser entregue a cada 3 meses, ou seja, a periodicidade dele é trimestral, mas nós definimos a entrega de sumários executivos, que é uma espécie de resumo desse relatório, mensalmente. Trabalhamos com os sinais de segurança, ou o gerenciamento dos sinais de segurança, são esses sinais que nos permitem direcionar estudos observacionais, estudos randomizados e confirmar ou descartar aquele sinal. O sinal, na verdade, ele é uma hipótese de risco, né? E esse processo em que tem o envolvimento dos profissionais de saúde, de intercâmbio com outras autoridades regulatórias e com a própria OMS, com os detentores de registro e também com especialistas, nos permite ter mais robustez na nossa análise, chamando a atenção que nós precisamos ainda melhorar bastante a qualidade da nossa notificação. Desculpe. E, certamente, aqui a gente tem níveis crescentes de evidência científica à medida em que nós vamos afunilando, né, esses possíveis riscos, até mesmo focalizar nos estudos fase 4, sobretudo estudos observacionais e estudos randomizados. Então, quando a gente fala de notificação de evento adverso, o que nós estamos vendo é essa partezinha, esse pedacinho aqui do monitoramento e da relação da avaliação benefício-risco que é desenvolvida dentro da Anvisa. A primeira etapa, que é o plano de gerenciamento de risco, entregue pelo detentor do registro da autorização emergencial, foi, inclusive, um dos critérios para essa concessão. Temos ainda os eventos adversos registrados, né, os relatórios de notificação pelo ESUS Notifica e pelo Vigimed, os relatórios periódicos de benefício-risco, a relação com as autoridades regulatórias internacionais, os sinais de segurança, a interação com especialistas e, por fim, a avaliação benefício-risco e a manutenção ou não dessa relação. Bom, temos uma série de desafios, né? Por mais que essas perspectivas, elas já têm acontecido dentro da Anvisa, mas ainda precisam ganhar corpo no Brasil. A gente precisa ter centros de monitoramento de medicamentos capazes de nos auxiliar no processo de formação de pessoas, de desenvolvimento dessas tecnologias, desses projetos especiais. Não existe inovação sem pessoas. E nessa perspectiva de crescimento, de fortalecimento mesmo da farmacovigilância no Brasil, existe uma demanda crescente. Aí eu vou fazer propaganda mesmo desse mercado incrível que é o mercado da farmacovigilância, que exige a existência de profissionais qualificados, profissionais que consigam desenvolver e realizar testes e análises de segurança e estudos e fazer um relatório bem feito, um relatório com informações confiáveis, aproveitando todas as potencialidades das tecnologias que nós temos à nossa disposição hoje. Tá? Esse mercado, em 2019, ele estava em torno de 4,8 bilhões de dólares americanos, e em 2027, ou seja, menos de uma década, existe a perspectiva de que ele ultrapasse 12, 13 bilhões de dólares. Então, o que eu estou querendo dizer é que a farmacovigilância é um processo, de fato, em expansão, que vai desde a pesquisa clínica
ao pós-marketing, e tem como um dos grandes requisitos pessoas, né? É um campo importante de atração não somente para farmacêuticos, mas envolve médicos, médicos veterinários, a equipes de enfermagem, de outras ciências da saúde, ou seja, das ciências em saúde, e tem sido hoje um grande atrativo para os acadêmicos. E é muito curioso porque essa turma, essa moçadinha, né, digamos assim, que está entrando nesse universo agora, ela já vem com esses processos de inovação na veia, já tem ali um desenvolvimento, já tem uma visão muito operacional desse link que se faz entre a atividade do dia a dia, esses processos de padronização de linguagem e também com esses automação, com linguagens e soluções de web. É fundamental nesse profissional de farmacovigilância saber coletar, saber organizar, processar e analisar dados de modo eficiente. Hoje, nós temos a necessidade real de se melhorar a qualidade dos registros que estão nas nossas bases de dados. Conhecer ainda e fazer capaz de analisar a causalidade de um medicamento, saber se aquele medicamento ele tem alguma relação, se pode ser estabelecida uma relação causal com o evento que foi detectado. Vigilância ativa, né? Por mais que o processo de notificação seja importante, ele vai continuar sendo importante, mas nós temos que avançar ainda nas atividades da vigilância ativa para trazer mais robustez para a nossa análise e, portanto, facilitar e ter a possibilidade de adotar medidas e decisões precisas, mais precisas. Detecção de sinais e mineração de dados, né, também são habilidades importantes para essa completude dos dados. Ter algum conhecimento em erros, em dicionários médicos e dicionários regulatórios, desenvolvimento de banco de dados e gerenciamento de dados e de informações. Não que ele precise saber desenvolver um banco de dados, mas manejar esse banco de dados é fundamental. Então, quais são essas necessidades imediatas, né? Nós precisamos melhorar, ou pelo menos alcançar níveis, um degrau melhor em termos de conformidade com os relatórios ou com as notificações que são registradas nas bases e, ao mesmo tempo, trabalhar com as autoridades regulatórias e enfrentar uma auditoria, uma inspeção com esse fundamento que eu mencionei anteriormente. Então, por maiores que sejam as expectativas, pessoas, elas são fundamentais, né? Deve-se ainda ter um conhecimento mínimo e a compreensão básica de regulação nacional e também de regulação global, porque estão interconectados e cada vez mais vão ficar interconectados. O processo de harmonização, neste momento, eu não vejo perspectiva de volta para isso, a menos que a gente queira retroceder imensamente. Então, é fundamental ter esse conhecimento e as boas práticas de farmacovigilância vêm nesse sentido. A RDC 406, a IN 63 e outros marcos regulatórios da farmacovigilância no Brasil, é fundamental ter conhecimento delas. Eu acho que merece um momento de aprofundamento nesse processo. E aí já deixo para a professora Maria Eugênia o spoiler, né? Precisamos aprofundar e conhecer mais esses processos regulatórios, porque eles têm ditado esses processos, enfim, essa integração com as bases internacionais e com as análises internacionais. Gerenciamento de risco, relatórios oportunos e periódicos e consistentes às autoridades regulatórias. É fundamental a gente ter consistência no dado, porque senão nada daquele ciclo que nós mencionamos anteriormente, ele avança de modo favorável para a geração de um sinal, né?
ter habilidade de coleta, entrada de dados de segurança em bases de dados, codificação e descrição de reações adversas. Cada reação tem o dicionário, o equivalente para que internacionalmente e nacionalmente nós consigamos falar a mesma linguagem. Avaliação de causalidade, processamento de casos, gerenciamento e também controle de qualidade. Uma outra necessidade imediata de liderança em projetos, sobretudo os projetos de vigilância ativa, né, o que permite a identificação também de novos riscos e riscos potenciais. Desenvolvimento de plano de ação, isso é mais um resultado esperado, né? O desenvolvimento de planos de ação para minimização de risco e também da farmacovigilância, todo o ciclo de vida do produto. Então, para não alongar muito, é muito mais um início para esse nosso diálogo. Gostaria de agradecer e aproveitei para trazer aqui uma figurinha que eu gosto muito. Eu acho que esse é um caminho da farmacovigilância, né? Saiba para onde está indo, qual o caminho percorrer e seja marcante, ainda que a velocidade não seja aquela que nós gostaríamos de imprimir. E assim eu agradeço. Suzy, muito obrigada pela sua... Você falou dentro dos 30 minutos e, assim, eu teria mais uma hora para a gente conversar. Eu gostaria de ter mais uma hora para a gente conversar. Acho que a Suzy traz elementos bastante importantes, né? Como a Suzy falou, em algum momento eu já estive na Anvisa, né, como gerente geral de monitoramento de produtos, né, já tem um tempo isso, e eu fico absolutamente muito contente de ver qual é o debate, como é que o processo está se dando dentro da Anvisa nas perspectivas. Acho que são questões que a gente já apontava de muito, né, sobre essa importância da interoperabilidade dos sistemas. Acho que a hora que a gente conseguir realmente vencer essa etapa, né, e quando você coloca isso com tanta convicção, isso é um projeto, faz parte de um projeto especial e prioritário dentro da Anvisa, eu não tenho dúvida de que isso vai trazer um avanço significativo para a farmacovigilância, né? A questão da automação, né, e que você acaba, de uma certa forma, e eu vou mesclar isso já com uma pergunta que veio, eu vou tentar ir seguindo uma coisa e outra. A gente recebeu uma pergunta aqui da Íria, ela falou, olha, pensando na inteligência artificial, né, na introdução da farmacovigilância, o papel de quem trabalha na área vai mudar? E aí eu acho que fica essa pergunta aí para você, Suzy, mas já adiantando, eu acho que, na verdade, você passa a ter uma otimização do papel das pessoas, né? Porque o papel das pessoas passa do papel daquela função que acaba sendo da avaliação de caso a caso, manualmente, que sempre se fez, e você vai ocupar da expertise, que você muito bem colocou no final da sua fala, toda a expertise necessária, o conhecimento necessário, para que as pessoas possam realmente fazer gerenciamento de risco, né? Para que elas usem a expertise para poder identificar os sinais, porque você pode ter... A própria automação, pelo que eu entendi, ela vai me dar indícios de sinais. Agora, eu preciso... A automação não vai dizer o que fazer com aqueles sinais. Alguém precisa entender em que contexto aqueles sinais vão se dar, né? E que você colocou muito bem, que é eu antecipar risco e dar respostas oportunas, né? Então, assim, eu acho que são, assim, brilhante, né? E que é o que você falou, a gente precisa... Isso vai ser a grande evolução e avanço da farmacovigilância no Brasil. Então, não tenho dúvida. E o fato de hoje a gente poder contar com as notificações do Brasil fazerem parte do banco de dados da Organização Mundial da Saúde.
né, que é um fator bastante importante. Eu queria, assim, tem algumas perguntas, se você puder anotar, porque ao invés de eu fazer um ping-pong, talvez eu fale um pouco quais tipos de perguntas vieram e você possa fazer um comentário. Talvez a gente otimize o tempo, porque eu sei que a Suzy, inclusive, tem outro compromisso logo em seguida. A vida de quem está ali na gerência geral na Anvisa não é fácil, né, Suzy? Mas aí, então, tem essa pergunta da Íria, né, se muda, acho que você podia comentar um pouco isso. Tem uma pergunta também da Íria, se os medicamentos destinados são produtos veterinários, se também é feita notificação de eventos adversos pelo sistema, né? E tem uma pergunta que veio de quem está no Instagram, que é a Leidiane. Ela diz o seguinte: a economia comportamental, empregada no sentido de entender o usuário da ponta, que ela coloca que o usuário da ponta seria o paciente, o profissional de saúde e outros, também seria útil para capturar mais notificações? Ou a inteligência artificial já preencheria esta lacuna de subnotificações? Aí eu queria agregar uma curiosidade minha também nessa pergunta. Qual é hoje a perspectiva? Porque eu lembro que foi um debate que a gente vinha fazendo há uns anos atrás, Suzy, de como que a integração e a articulação entre as notificações feitas pelos usuários, a população em geral, e como é que ela está sendo trabalhada dentro do sistema, agregando informação das notificações dos profissionais de saúde, tá? E a outra pergunta, que é da Raquel, a Raquel Boff, diz o seguinte, cadê? Neste cenário de inovações em farmacovigilância, estudos com biomarcadores, prognósticos de lesão hepática induzidas por fármacos, estariam contempladas num formato de farmacovigilância ativa? De que forma esses estudos poderiam ser agregados no sistema de farmacovigilância nacional? Existe um consenso publicado pelo CIOMS, né, o grupo do CIOMS, divulgado pela Anvisa, mas não há incentivo para essas pesquisas no Brasil. A Anvisa pode contribuir nesse sentido, né? De que forma? Está cheio de perguntas, Suzy. O Wellington diz, boa noite, parabéns pela apresentação, doutora Suzy, doutora Maria Eugênia, por abordar um tema tão importante, principalmente no momento em que vivemos. Qual é a atual obrigação da empresa em ter atendimento para a captura de eventos adversos pelos fabricantes? Poderia comentar sobre a previsibilidade da RDC vigente? Percebemos que algumas empresas, principalmente multinacionais, têm atendimento ininterrupto, mas muitas outras não têm o serviço em horário comercial. Há uma perspectiva de mudança? Não sei se eu estou sendo muito rápida, Suzy, mas acho que dá para você captar. A Aline nos pergunta se a farmacovigilância conta muito com a sensibilidade do analista para checar e entender os relatos recebidos e para fazer as análises necessárias. Como podemos fazer para não perder este feeling com a inteligência artificial? E a Samir, que pergunta, qual a estratégia para empoderar o paciente para incentivá-lo a notificar? Teria alguma estratégia para melhorar a qualidade da notificação? Eu acho que, né, tem bastante pergunta. Tem alguma previsão para o funcionamento do Vigimed módulo empresas? Uma pergunta mais pontual. E, a partir deste ano, a farmacovigilância, com certeza, vai ser mais notada e respeitada. Você acredita que assim vamos conseguir ter conversas mais horizontais com médicos, a ponto de indicar que o uso off-label não é correto e que isso pode levar à criação de um falso sinal?
Bom, acho que a gente tem aí, Suzia, nós não temos a pretensão de talvez responder tudo, mas se você puder fazer uma fala mais global, tentando apontar essas questões, acho que seria interessante. Não, eu achei fantástica as perguntas da Iria, da Leidiane, da Raquel, da Aline, Wélida, enfim, eu acho que temos assuntos para discutir e para aprofundar bastante nesse processo. Eu acho que foi o que eu falei ao longo de toda a apresentação. Nós temos muitas perspectivas e o homem, né, o profissional nesse processo, ele nunca vai deixar de ser importante. Por mais automatizados que estejamos, e nós não estamos, né? Eu mostrei um pedacinho da atividade desempenhada e desenvolvida dentro da Anvisa, que se alinhou internacionalmente, né, por uma série de necessidades, mas ainda temos um caminho muito longo a percorrer daquele profissional que está na unidade, naquele serviço de saúde, lá no, enfim, em alguma região que não tenha ou que não possibilite o acesso tão facilitado a determinadas tecnologias. Então, em relação voltando das últimas, porque foram muitas questões que foram colocadas, o Vigimed módulo empresas, ele já está no ar, ele já está recebendo as notificações, já temos bastante. Tem uma questão importante que eu preciso destacar para vocês, é o seguinte, existe um painel público. Esse painel público, nós ainda estamos avançando em negociações junto com a OMS para que ele apresente os resultados da análise de causalidade, porque ele hoje apresenta a suspeita de registro. E isso pode gerar confusão quando as informações inicialmente não são bem observadas ou são utilizadas de uma forma mal intencionada. Então, em relação à questão da previsibilidade, da sensibilidade que a Aline colocou, eu acho que a sensibilidade, Aline, ela vem muito na perspectiva de que um bom profissional, ele vai continuar mantendo e ele vai, talvez, apurar ainda mais quando ele tiver mais tempo, ao invés de ficar ali procurando em prontuário palavras que muitas vezes a gente não consegue identificar, não consegue entender muito bem o que está ali. E se ele consegue ter tempo suficiente para analisar o conjunto de informações que ele tem em mãos, certamente essa sensibilidade vai se aflorar ainda mais. Então, não é a tecnologia que vai reduzir sensibilidade. Temos um caminho longo ainda a percorrer em relação à notificação do usuário, do cidadão, né? Nós temos que facilitar esse processo. Quando eu peço para ele entrar num sistema que tem uma quantidade de variáveis e nem sempre, então a forma tem que ser diferente, né? Da captura do dado. E nós temos a tendência a querer capturar o dado, ter um processo de investigação e de conclusão tudo no mesmo sistema. E repensar isso é importante. Será que eu vou conseguir ter isso tudo? O que é mais importante para mim nesse momento não é capturar o registro, então vamos simplificar. Enfim, foram colocadas muitas questões, as lacunas de subnotificação, eu acho que em alguns casos, sim, nós podemos avançar e ter mecanismos de buscas diretas em prontuário e que facilite essa busca, reduzir, sim, a subnotificação, mas, como eu mencionei ao longo de toda a apresentação, o homem é o mais importante nesse processo todo, né? Então, que seja, e se os profissionais não querem perder um espaço, como uma das questões vem muito nesse sentido, né? O espaço, ele é conquistado, né? E esse fundamento que eu mencionei ao longo da necessidade de se detectar, monitorar, avaliar, fazer gestão de risco, isso aí a gente tem a tendência aprimorar ainda mais. Quem não se aprimorar nesses processos vai ficar para trás. Eu acho que é esse a grande notícia, a grande perspectiva que eu mencionei ao longo desse nosso diálogo, desse nosso bate-papo. Nós temos que nos atualizar e é dessa forma que a gente vai conseguir
um espaço, né, maior para a própria farmacovigilância. Quando se mostra o fundamento, que mostra a possibilidade de reduzir risco para o paciente, aumentar a segurança dele, certamente a gente é ouvido, porque o interesse ele é comum, né? Eu sou muito altruísta e tenho isso muito, muito comigo, porque a gente se identifica com profissionais assim, e eles também, eu acho que basta um espaço para que isso aconteça. Gostaria de agradecer imensamente as perguntas todas, acho que a gente tem que marcar outros bate-papos, outros diálogos, para aprofundar e trazer também outras questões que estão em andamento, que estão em curso, e como nós podemos caminhar juntos, porque eu acho que ninguém faz vigilância sozinho, né? Então, é sempre a parceria, a colaboração, o conhecimento mútuo, a troca é que faz o fortalecimento da ciência, e não é uma andorinha não faz verão, digamos assim. Fazendo um trocadilho bem, bem bobinho. Excelente. Suzy, a gente que agradece, assim, eu fico, assim, com certeza, eu acho que a partir até das perguntas, a gente pode dizer que nós podemos pensar em novas atividades, né? Em você vir em outros momentos para que a gente pegue um dos aspectos, aprofunde alguns deles, que eu acho que valem a pena, acho que a sua apresentação foi muito importante, né? A gente vai olhando, né, assim, aquilo que nós nos propusemos a discutir, que é quais são as perspectivas, né? O que a Anvisa está pensando hoje? Como é que está pensando alto, né? Está pensando correto, está pensando numa perspectiva de melhorar a farmacovigilância. E do nosso lado, enquanto Instituto Racine, eu acho que a gente assim se coloca como um parceiro nesse processo, viu, Suzy? Porque nós temos aqui o nosso lema fundamental, né? O nosso trabalho é poder oferecer capacitação para que as pessoas possam cada vez mais se formar com as expertises necessárias, né? Então, eu queria até aproveitar para dizer para quem não conhece ainda, procure conhecer, a gente deve estar agora em março com o lançamento da nossa 21ª turma do curso de farmacovigilância, que faz desde a pré-comercialização até a pós-comercialização, passando por todos esses aspectos da farmacovigilância, mas com certeza acho que essa parceria, essa relação, né, da gente enquanto instrumento de formação e a Anvisa, é muito importante que a gente estreite bastante essas relações para que a gente possa contribuir na formação de profissionais que vão atender a essas expectativas. Mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de ter conversado com você, te desejo um trabalho muito profícuo na Anvisa nessa área, que eu sei que você tem todas as condições de fazer, né? Te desejo muita felicidade ali. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam hoje. Indiquem essa atividade para seus amigos, porque ela vai ficar disponível depois, gravada, para que vocês possam acessar. Uma boa noite a todos e todas. Como a Suzy lembrou, uma boa noite especial para as mulheres guerreiras deste nosso país, né, que merecem ter o dia de luta lembrado como o Dia Internacional da Mulher. Suzy, um grande beijo para você e muito obrigada. Obrigada. Obrigada, eu. Conte conosco. Obrigada, Suzy. Tchau.